livro de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Pai querido, damos graças pela Tua palavra, assim como o Senhor já tem falado conosco através das canções, da leitura que foi feita da Tua palavra, dos momentos de oração, do momento ofertório. Continua, Senhor, falando conosco agora, também por meio desta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre nós a unção do Teu Santo Espírito, Senhor, nos dando compreensão e entendimento da Tua palavra, sendo sobre nós, ó Pai, como a chuva que rega a terra, a chuva que faz brotar, nascer a semente, e a semente é a Tua palavra. Por isso, Deus, nessa noite, pedimos ao Senhor que opere em nós o milagre, o dom da vida, Senhor, da vida que vem do Senhor, da vida da qual falou Jesus, uma vida em abundância, não apenas uma vida ou qualquer tipo de vida, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Nós cremos, Senhor, que essa vida é produzida por meio da Tua palavra, da boa semente. Por isso eu peço que no nome de Jesus essa semente possa brotar nessa noite dentro dos nossos corações. Eu oro assim com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenham, por favor, a sua Bíblia aberta, tá bom? Para que você possa acompanhar. Eu vou construir com você nessa noite um raciocínio e apontar para você aquilo que, à luz da palavra de Deus, seja um remédio para nós contra esse mal, contra desses males do século, que é a chamada ansiedade. Então, nós vamos, olhando para esse texto, perceber que esse texto tem para nós três indicações, três ações práticas que podem nos ajudar a vencer a dificuldade, o transtorno de ansiedade. Eu quero já, antes de tudo, chamar a sua atenção no texto para essas três ações práticas, para você, desde já, perceber aonde eu quero chegar já desde o início. Primeiro, ele fala sobre oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Plenamente conhecidos por meio do quê? Da oração. Então, a primeira ação prática que Paulo nos orienta para vencer a ansiedade é a oração. Amém? Orar corretamente. Eu vou explicar mais isso ao longo desse sermão. Mas a primeira coisa que eu quero que você guarde é: eu preciso orar corretamente. A segunda é: eu preciso pensar corretamente. Veja o que ele diz lá no versículo 7 e 8, ele fala assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos, não em qualquer lugar, mas guardará os vossos pensamentos em Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor, nisso pensai. Então, o segundo apontamento que eu quero que você perceba aqui nesse texto é: Paulo está ensinando a igreja a pensar corretamente. A gente vai discutir mais esse assunto. O que significa isso, pensar corretamente? E o terceiro é
agir corretamente. Veja que o versículo 9 ele fala assim: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Ora, o que a igreja de Filipos aprendeu de Paulo? Aprendeu a palavra. O que a igreja de Filipos recebeu do apóstolo Paulo? Recebeu a palavra. O que a igreja ouviu de Paulo? Ouviu a palavra. E o que a igreja viu Paulo praticar no meio deles? A palavra. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Filipos que o agir corretamente também nos livra da ansiedade. Bom, mas apontado isso, para você perceber, já no texto, as indicações do apóstolo, eu quero agora dar um passo para trás, para a gente explicar um pouco melhor o que significa quando nós falamos sobre ansiedade como o mal do século, o que isso quer dizer. E antes que eu entre nesse assunto, eu quero fazer uma ressalva com os irmãos, que o objetivo do nosso sermão não é substituir nenhuma espécie de tratamento que talvez você necessite. Se você está aqui nessa noite e você está fazendo um tratamento, psicológico ou psiquiátrico para combater um transtorno de ansiedade, a mensagem dessa noite não tende a substituir esse tratamento, mas apenas dá para nós uma perspectiva bíblica. É um olhar da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre essa situação. Amém? Se você precisa fazer uso, às vezes, de algum medicamento, continue tomando conforme a orientação do médico, tá certo? Eu só quero que a gente possa olhar à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para todos os nossos problemas, e à luz dessa palavra, enxergar, talvez um pouco melhor, nos fazer compreender um pouco melhor como nós podemos vencer a ansiedade. Dito isso, feito essa observação, eu quero também dar para vocês algumas informações. A primeira delas é que se você está passando por alguma dificuldade, algum transtorno de ansiedade, não se sinta diminuído por isso. Cerca de 18,6 milhões, vou repetir, 18,6 milhões de brasileiros, e são dados da Organização Mundial de Saúde, tá certo? Não é da cabeça do pastor Felipe, são dados da Organização Mundial de Saúde, que 18,6 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. Então, não se sinta diminuído se você está passando um momento de dificuldade com essa questão, tá certo? Outros 18 milhões de pessoas também enfrentam esse gigante. Mas, no nome de Jesus, Deus nos dará a vitória sobre ele, amém? Agora, quando eu falo de ansiedade, eu não falo da ansiedade natural, existencial. O que é a ansiedade natural? É aquela ansiedade existencial quando a gente pensa sobre os planos do futuro, sobre o que eu vou fazer no ano que vem, sobre a formatura da faculdade, sobre talvez a construção da casa ou o casamento, o planejamento que a gente faz para a nossa vida. Essa é uma ansiedade boa, porque é uma ansiedade que nos coloca em movimento para viver, para vencer, para alcançar metas e objetivos. Então, essa ansiedade existencial, ela é, em certa medida, até positiva. A ansiedade que nós estamos falando aqui, como um transtorno, é a ansiedade que vem de uma preocupação com o futuro que nos impede de viver plenamente o presente. É uma ansiedade que, além de inútil, ela é prejudicial porque ela nos leva a ocupar excessivamente com um problema que ainda nem está acontecendo. Então, é disso que a gente está falando. Quando falamos de ansiedade como um transtorno na sociedade, nós estamos falando não de ter planos e sonhos para o futuro, nós estamos falando com uma preocupação excessiva. Tamanha é a força disso que nos rouba a força física, emocional, psicológica para viver o momento. Então a pessoa está tão absorvida pelaquilo que nem sequer aconteceu, que ela não consegue ter forças para agir nesse momento. Em alguns casos até vem a paralisia total. O sujeito ou a mulher não consegue nem se mexer, não consegue sair do lugar. Mas você não tem uma porção de coisa para fazer? Tenho. Mas por que você não faz? Porque não há energia, não há gasolina nesse tanque para esse carro se colocar em movimento. Por quê? Porque está sendo tudo drenado por um excesso de futuro. Vou tentar explicar isso de outra forma. Imagina que na sexta... Eu espero que isso não seja... Eu não acerte o exemplo aqui com ninguém.
Mas vamos imaginar que você está com uma reunião com o seu chefe, com o gerente do seu trabalho para sexta-feira que vem. E aí você começa hoje já a pensar, meu Deus, o que vai ser na sexta-feira? Será que eu vou ser mandado embora? Será que meu gerente vai mandar embora? Todo mundo está tendo um burburinho lá, que a empresa está fazendo um enxugamento das despesas e tudo mais, já conversou com 2, com 3 e 4, já foram mandados embora também, será que agora sou eu que vou? Olha só, nós estamos no domingo. Essa é uma hipótese, não é uma realidade, é uma hipótese na sexta-feira. Então, no domingo, eu estou vivendo com o domingo, certo? Com a segunda, certo? Com a terça, com a quarta, com a quinta, com a sexta e com a reunião que eu imagino que já até fui mandado embora. Ainda nem aconteceu, mas na minha cabeça, aquilo é real. E, às vezes, isso é tão real para quem está vivendo esse processo, ou já viveu esse processo, sabe do que eu estou falando? É tão real que você chega a sentir a sensação, redundância de propósito aí, de que você está realmente sendo demitido. Talvez já comecem as lágrimas. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar a conta do mês que vem? Os boletos? Jesus, me socorre. Já começa a sofrer como se a demissão fosse algo real. Olha que interessante, pegaram um grupo de pessoas que sofriam de um transtorno de ansiedade na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e pediram para que durante um período de 30 dias eles anotassem, eles registrassem todo e se que aparecia na cabeça deles. Então, por exemplo, e se eu for mandado embora, se esse pensamento veio, eu devo anotar num diário. Tá certo? Durante 30 dias eu vou fazer isso. Pegaram aquele grupo de estudo e pediram para que eles fizessem essa atividade. Então, veio uma preocupação, eu vou sair na rua de carro, e se eu bater? Aí a pessoa tinha que ir lá no diário, no final do dia, e anotar isso. E se o meu filho ficar doente? Ela tinha que anotar isso. Ao longo de 30 dias, eles anotaram. Chegou o final desse processo, pegaram os diários e foram observando o que tinha acontecido e o que não tinha acontecido. Qual era uma preocupação que acabou se tornando uma realidade e qual eram as preocupações que não se tornaram realidade. Sabe qual foi a conclusão desse estudo? 91% das vezes, aquela preocupação não aconteceu. O e se não se tornou realidade. Olha que interessante. Mas era uma realidade durante aquele intervalo de tempo na cabeça daquelas pessoas, por conta do quê? Da ansiedade, dessa preocupação excessiva com o futuro que é hipotético. Ele não está acontecendo. Imagina, irmãos, com esse tanto de preocupação, como essas pessoas conseguiam aproveitar plenamente a vida que elas têm no presente. Porque a verdade é que o futuro para nós é só uma ilusão. Ele não existe. Nós temos a ideia e desejamos que isso seja realidade, que amanhã nós estaremos aqui. Mas qual de nós pode garantir isso? Nenhum de nós. Nós queremos estar aqui e que no nome de Jesus você esteja. Mas a verdade é que o Senhor pode nos chamar. Então, o futuro, até mesmo de um único dia, é uma ilusão. O passado virou história. E o que realmente nós temos é um presente, que é de fato um presente de Deus, para ser aproveitado. Mas veja só, vou voltar lá no exemplo que eu dei da reunião de sexta-feira. Eu estou hoje, almoço em família, domingão, se reuniu a família. E aí a sua esposa ou a sua mãe fez aquele almoço de domingo, bacana, para a família se reunir e comer bem, né? E aí a gente aproveita tudo e a dieta deixa para segunda-feira, porque hoje é o dia de comer bem. E aí você chega lá naquela comida bem. Mas lembra, no nosso caso aqui, hipotético, essa pessoa está sofrendo com esse transtorno de ansiedade e ela já até chora em prantos, achando que na sexta-feira vai ser mandada embora. Nossa, que desperdício. Porque a última coisa que essa pessoa vai sentir é o sabor da lasanha. É o gosto do churrasco. É a alegria de tomar aquele refrigerante geladinho. Ou suco, né? Que a gente é fitness.
toma o suco geladinho. O sabor da comida não vai. Você vai comer num piscar de olhos, sem perceber, e vai dar lugar à azia, à indigestão. Porque comeu tão rápido, sem perceber o sabor da comida e do alimento, comeu, mas não se alimentou, bebeu, mas não matou a sede, porque está sofrendo com o excesso de futuro anulou o seu presente. Aí o seu corpo reage, porque nosso corpo foi criado de uma forma inteligente por Deus. Então, nosso corpo é inteligente, ele começa a disparar os sinais de alerta. Aí você começa a ter aquela queimação, aquela azia, começa a querer arrotar e tudo, e eu não quero aqui enjoar os irmãos, mas você sabe como é que é aquela sensação quando a comida não caiu legal, mas o problema não está na comida, ninguém mais passou mal, está todo mundo bem, a comida só não bateu bem em você, porque o seu estômago disparou um alarme dizendo assim, ei, está acontecendo alguma coisa errada, ei, temos um problema, como o carro disparando um alarme que está sendo roubado, ó, tem alguma coisa roubando você, roubando a sua existência, roubando o seu presente, o sabor da vida, e da vida oferecida por Jesus, que é a vida em abundância, não é qualquer tipo de vida, tem alguém roubando. Nosso corpo começa a dar sinais. É isso que a psicologia vai chamar de doença psicossomática. Como assim, pastor? Psicossomática? São doenças que surgem de um transtorno psíquico, então há um transtorno ali, porém, ela se reflete no soma, por isso somático. O soma é o corpo. Então, o problema é no campo da psique, do pensamento, da cabeça. O problema é na cabeça. É nos pensamentos e emoções. Mas aí reflete no corpo, porque o corpo começa a agredir. A mente começa a agredir o corpo. Para quê? Para mostrar que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, o corpo começa a produzir uma série de problemas. Vou narrar para vocês, mas não precisa se prender a isso tecnicamente, é só a título de conhecimento. O nosso cérebro possui uma região chamada hipotálamo, diretamente ligada a uma glândula chamada hipófise. Nessa glândula, ela é responsável por produzir todos os hormônios que controlam as funções do nosso corpo. Então, veja só, no seu cérebro tem um lugarzinho que produz uma espécie de sopa, como se fosse uma sopa mesmo, com várias coisas, com vários legumes. Imagina que cada tipo de legume dessa sopa é uma espécie de hormônio diferente. Então, lá na nossa cozinha cerebral, produz essa sopa, e essa sopa inunda o seu corpo. No que essa sopa inunda o seu corpo, é responsável por controlar as funções. Só que, quando a hipófise ela é, entre aspas, aí, agredida ou excessivamente, atacada por conta desse excesso de futuro no presente, ela começa a ter o seu trabalho, a cozinha não vai bem. E ela começa a não preparar bem essa sopa. A sopa começa a dar errado, começa a não sair tão bem assim. E isso vai desencadear uma série de complicações no nosso corpo físico. Então, por isso que uma pessoa com distúrbio de ansiedade pode acabar sofrendo diversas doenças. Pode virar uma doença. Então, veja como é que eu estou falando aqui, é algo muito sério, que a gente precisa pensar sobre isso. Pode virar uma doença. Então, o objetivo de tratar desse assunto é para que isso não aconteça isso. Você tem a oportunidade de, à luz da palavra de Deus, reverter esse quadro no nome de Jesus. E Deus tem poder para isso. Então, veja, pode gerar essas doenças, como exemplo, doenças respiratórias. Então, talvez nem todo problema respiratório que você tenha seja por conta da nossa região. Aí você coloca na conta do minério, mas não é por causa do minério. Tá certo? Ou, às vezes, pode até ser agravado, mas não gerado por conta do minério. Doenças respiratórias, problemas circulatórios, doenças de pele, cefaleia, gastrite, úlcera. No caso das mulheres, alteração no período menstrual, está tendo uma disfunção, cólicas. No caso dos homens, problema de ejaculação precoce, pressão arterial e muitos outros, irmãos, transtornos, que acabam sendo provocados por conta disso. Então, veja como é que isso é sério. Como é que eu preciso compreender que a palavra de Deus
precisa governar o campo do meu pensamento. Preciso compreender isso. Preciso olhar para a palavra como um remédio que cura minha alma. Como um remédio que traz paz para a minha alma. Eu quero, por favor, que você abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, para nós lermos juntos sobre o que Jesus falou a respeito da ansiedade. O que Jesus disse sobre esse assunto. Mateus, capítulo 6. Naquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte, né? O seu discurso mais longo, né? A teologia de Jesus, o pensamento de Jesus ali pode ser resumido no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, né? Agora, veja que no seu principal sermão, digamos assim, Jesus falou sobre ansiedade. Olha como é que isso é importante. O que Jesus disse? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor. A partir do 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? A vida de vocês não é mais importante do que vocês vão comer? Deixa eu abrir um parênteses aqui, já que eu falei do exemplo do caso da demissão. A sua vida não vale mais do que o seu emprego? Quantas vezes você já passou por momentos de desemprego? Você já passou por isso, sim ou não? E você está aqui, não está? Sim? Você já passou por momentos de doença, sim ou não? E você está aqui, não está? Então, louvado seja Deus, você venceu. Você venceu. Você já conseguiu vencer essas coisas, e essa, se acontecer, é só mais um momento que você vai vencer também no nome de Jesus. Precisamos enxergar dessa maneira. Então, Jesus está confrontando as pessoas que o ouviram, dizendo assim, aquilo que vocês comem, bebem, vestem, a vida de vocês não é mais importante? Aí ele completa 26 dizendo assim, olhai para as aves do céu, ou seja, aprenda com a natureza, enxergue o sermão pregado através das coisas criadas, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Como eu disse aqui, o amanhã não existe. Qual de nós poderia acrescentar mais um dia? Por mais ansioso que você esteja, por mais ansiosa que você esteja, você não pode mudar o curso da sua vida. A ansiedade vem pelo nosso desejo de controlar a situação, mas nós não temos controle nem sequer de 1 hora, quanto mais um dia. Não temos controle sobre isso. Então, precisamos entregar o controle para aquele que é digno e aquele que, de fato, tem um controle, que é o Senhor dos universos. Se o Senhor do universo está ocupando o trono que governa toda a criação, que controla toda a criação na palma das suas mãos, eu e você não precisamos nos preocupar. O trono já está ocupado. Há um rei controlando a minha vida e a sua vida. Há um rei governando os meus dias e os seus dias. Então eu posso descansar e cuidar de que o rei está governando. Agora eu não posso, então, se eu não posso e tento, o que isso vai acontecer? Você acha que isso vai fortalecer você? Não vai, vai enfraquecer. Você acha que ficando ansioso você vai se tornar mais apto para viver o dia a dia? Não vai. Vai se tornar menos capaz. Por causa desse desgaste, dessa drenagem dessa energia física e mental. Então, olha o que Jesus falou. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Versículo 28. Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Preste bem atenção no versículo 32, que diz assim, pois os gentios, quem? Os gentios,
é que procuram todas essas coisas. E, de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. O nosso Deus não é um Deus desavisado. Ele sabe que nós precisamos. Versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Quantas coisas? Todas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, um lugar para você morar, o emprego de amanhã, se essa porta se fechar, no nome de Jesus, todas as coisas. Todas as coisas. Mas o que Jesus está dizendo para nós? Que os gentios é que pensam dessa maneira. E quem é o gentio? Quem são os gentios? Gentios são o povo que não crê no Deus verdadeiro. Então, todo aquele que não crê no Deus verdadeiro vai ficar extremamente preocupado com os cuidados do amanhã. Por quê? Porque o gentio, ele não crê que existe um Criador do universo que está cuidando das nossas vidas. Então, ele se preocupa. Deu para entender? A ansiedade na perspectiva de Jesus, na lógica do pensamento do mestre, tem a ver com incredulidade. Quanto mais eu não creio que Deus é perfeitamente poderoso para cuidar, para fazer, quanto mais eu não creio que Deus me ama para cuidar de mim, quanto mais eu não creio que Deus é sabedor de todas as coisas e sabe o que é melhor para mim, quanto mais eu não creio nisso, a ansiedade vai tomando conta dessas coisas. Mas o inverso também é verdadeiro. Porque quanto mais eu creio que Deus sabe de tudo e sabe o que é melhor para mim, eu confio, não me preocupo. A ansiedade dá lugar à paz que transcende todo entendimento. Ninguém está entendendo nada, mas você está em paz com aquilo. Quanto mais eu creio que Deus me ama e cuida de mim e tem o melhor para mim, como diz a palavra de Deus lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eis um versículo aí para você memorizar. Escreve isso e põe na sua geladeira. Para você ficar, todo dia que for pegar água, você ficar lendo até decorar isso. Bem sei eu que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. O meu Deus tem pensamentos a meu respeito, de me dar um futuro, de me fazer o bem. Olha como isso é poderoso. Olha como a palavra de Deus é o remédio que a nossa alma precisa. Então, quanto mais eu me agarro à crença de que esse Deus está cuidando dos meus dias, menos ansioso e preocupado eu fico. Essa é a lógica do pensamento de Jesus. Mas agora, então, nós voltamos para entender melhor essas três ações de Paulo, para a gente poder fechar o pensamento. Para Paulo, a ansiedade precisa ser combatida de três maneiras. Como eu disse no início, quem lembra aqui? Orar corretamente, mas o quê? Pensar corretamente, mas o quê? Agir corretamente. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui no texto. Lá no versículo 6 ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. O que é plenamente conhecidos? Tudo que está no meu coração, tudo que está me preocupando, eu vou colocar diante de Deus em oração. Primeira coisa, eu vou para Deus e eu vou orar e eu vou apresentar: Senhor, é isso, está acontecendo isso. E eu estou me sentindo assim. Tudo. Abrir, rasgar o meu coração diante de Deus. E aí ele fala, esses pedidos diante de Deus por meio da oração. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, que era o grego comum, chamado grego koiné. E a palavra que aparece aqui no grego para oração também é a palavra para exaltação. Quando nós vamos adorar a Deus, por exemplo, quando eu vou diante de Deus e eu vou orar, eu vou falar com Deus, mas eu não vou pedir nada a Ele, eu vou exaltar a Deus. Como assim, pastor? Lembra de Jesus? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tem algum pedido aqui? Não. Há um princípio aqui, um princípio de exaltação. Jesus vai a Deus, mas ele não inicia pedindo nada. Ele inicia o quê? Exaltando quem Deus é, reconhecendo a majestade de Deus. Isso é uma lição para nós importante.
Por quê? Como eu disse para você, no pensamento de Jesus, quanto mais eu reconheço esse Deus que me ama, que cuida de mim, que tem pensamento de me fazer o bem, menos ansioso eu vou ficar. Então eu devo ir para a oração, não apenas, irmãos, como alguém que vai ao supermercado, sabe, com aquela listinha, ali você tem arroz, feijão, frango, né, café, tudo que você precisa. Mas aí eu vou a Deus não como quem vai com uma listinha de supermercado no bolso, mas eu vou a Deus e começo exaltando por quem Ele é, me lembrando de quem esse Deus é. Um Deus que pode todas as coisas. Você já tentou orar só exaltando a Deus? Faz esse exercício depois em casa. Assim, vou orar, separar aqui um tempo para oração. 5 minutos, 10 minutos que seja, faz esse exercício. E eu vou apenas exaltar, eu vou apenas reconhecer quem é Deus. Não vou pedir nada, não vou falar sobre nada, não tem a ver comigo essa oração. Toda essa oração tem a ver com Ele. Faz esse exercício, depois você me conta o seu testemunho. Só lembrando quem Deus realmente é. Aí você vai lembrar de coisas do tipo que Ele foi aquele que derrubou as muralhas de Jericó para que Israel pudesse tomar a cidade. Ele é um Deus que cumpre promessas, que Ele é um Deus que tem planos de nos fazer o bem, que Ele é um Deus que fecha a boca dos leões, que Ele é um Deus que vai com o pequenino contra o gigante, porque Ele decidiu abençoar o pequenino e derrotar e envergonhar o gigante. Você começa a se lembrar quem é esse Deus, e a lembrança desse Deus aquece o nosso coração, que o Deus que nós amamos e servimos não é um conto de fada, não é a história da carochinha. A gente não é um bando de maluco, de crente fanático, religioso fanático. Não, nós temos um Deus que criou o céu e a terra, o universo inteiro, que me ama, que cuida de mim, que se importa comigo sendo tão pequenino no meio de tudo isso que Ele criou. Isso tudo aquece o nosso coração, é preciso orar corretamente. E ele fala uma outra coisa aqui nesse versículo que é importantíssimo para nós. Ele fala assim, ações de graças. Ele fala de quando eu chego para Deus para orar, mas eu não estou preocupado apenas em pedir, como eu disse, eu oro, eu suplico, aí ele fala aqui por meio da súplica, né? Eu não expliquei, a palavra súplica quer dizer um pedido com humildade e insistente. Então eu chego a Deus com humildade e insisto, Deus, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E depois ele fala ações de graça, que é eu agradecer a Deus, eu ser grato por tudo que Deus já fez. Eu ser grato, por exemplo, por estar aqui, por estar vivo, pelo dom da vida, porque hoje, nessa manhã, quando eu abri os olhos, o Senhor do Universo depositou mais 24 horas na conta da minha existência. E falou assim, ó, toma, é teu de graça, toma aqui, vai lá e usa bem, faz valer a pena esse negócio. Fez um investimento em mim, fez um investimento em você, e às vezes a gente não lembra disso. Então é preciso lembrar, é preciso agradecer. Lembra, quando você estiver orando, do tanto de vezes que você já passou por lutas e problemas. Lembra do tanto de vezes que você já enfrentou gigantes nessa vida, situações adversas, momentos da tua existência que você não achou que tinha solução, mas teve. Você está aqui no nome de Jesus nessa noite, porque Ele foi com você, quando você enfrentou o leão, quando você enfrentou o urso, e esse é só mais um gigante, que no nome de Jesus também cairá. Mas não sou eu que preciso acreditar nisso, você precisa acreditar nisso também. Você tem que se agarrar a essa palavra e lembrar nesse momento, o Deus que tem sido com você durante tanto tempo, tantos anos. Se eu desse o microfone para cada um de vocês aqui, teriam inúmeras histórias do quanto Deus é poderoso, sim ou não? Eu tenho certeza que você tem aí uma opção delas. Eu também tenho. E a gente começa a lembrar disso, e aqui, olha um segredo que eu vou um presente, uma pepita de ouro que eu vou te dar para você guardar nessa noite. Se você faz isso, e faz isso correto, sabe o que você vai construir? Uma galeria de troféus. Sabe quando um time de futebol tem lá uma sala, né, cheia de troféus? E aí você que torce, você é apaixonado lá pelo seu time, meu Vasco não, porque eu já entreguei para Deus, mas tem os troféus lá. E aí eu vou lá para visitar o estádio do Vasco, para ver os troféus que meu time já ganhou. Tem Mundial. Fecha o parêntese. Aí eu entro lá, e o que eu vou ver? Uma série de vitórias, não é isso?
registradas lá, uma após uma, me lembrando o quanto aquele time é vencedor. Quando você tem o costume de agradecer ao Senhor e faz isso corretamente, você também constrói a sua galeria de troféus. É por isso que quando Saul foi questionar Davi, por que ele era um menino e ia enfrentar o gigante, ele falou assim, peraí, deixa eu te levar aqui num lugar, vem cá. A minha fé possui memória. Você pode repetir isso para você guardar? A minha fé possui memória. Uma fé forte é uma fé que tem memória. Aí Davi chega e fala assim, vem cá, vamos ali, rapidão. Aqui, ó, esse aqui é o troféu, é só uma licença poética aqui, tá, irmãos? Isso não é literalmente falando. Mas se deu para entender aí, né? Diz, ó, esse aqui é o troféu de quando Deus foi comigo, quando eu enfrentei o leão. E esse troféu aqui, grandão, aqui é do urso. Deus foi comigo também, eu tomei ele, agarrei. Esse lugarzinho aqui, ó, tem uma estante já aqui preparada, aqui com um acrílico bonito, é o troféu de quando eu cortar a cabeça desse gigante no nome de Jesus. Já tem um espaço preparado para o que vai acontecer. Entende? Quando você é grato a Deus, você constrói na sua mente uma galeria de troféus. Aí, quando chegam os problemas, você começa a se lembrar. Aí é o momento que o Espírito Santo fala assim, filho, agora chegou a hora, filha, agora chegou a hora de eu e você darmos um passeio pela nossa galeria de troféus. Vem cá. E aí começa a falar, lembra disso? Lembro. Fui contigo. Lembra disso? Lembro. Eu também estava lá. E você lembra aqui que você estava sozinho? Estava não. Eu estava contigo lá e eu e você somos sempre maioria. Você lembra disso? Lembro. Eu fiz também. E agora? Aí você sai daquela galeria fortalecido na tua fé. Então, orar corretamente é poderoso por conta disso. Eu tenho que avançar por conta do horário. Só mais 2. Eu preciso pensar corretamente. Pensar corretamente. Olha bem o versículo, olha o que Paulo fala. Finalmente, irmãos, no versículo 8, tudo que é o quê? Vamos ver as qualidades, os atributos. Verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. São essas as coisas que devem ocupar os nossos pensamentos. Olha só as qualidades dessas coisas, não é isso? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de coisas você tem colocado para dentro dos seus pensamentos? Que tipo de coisa? Houve uma época da minha vida, 2016, que eu tive uma dificuldade muito grande com ansiedade também. E uma das coisas que o pastor que estava cuidando de mim naquela época falou para mim foi, para de assistir jornal. Porque eu assistia 3 jornais por dia. O da manhã, o da tarde e o da noite. E você assiste jornal, você sabe como é que é. Parece que é só derrota. Parece que não tem acontecendo nada de bom no mundo inteiro. Parece que no mundo inteiro só tem coisa ruim acontecendo. E aí ele falou assim, bom, Felipe, vamos fazer um teste, vamos dar um tempo nisso aí. Falei, vamos, claro, porque, poxa, o pastor está me aconselhando, está cuidando de mim, eu vou aceitar o aconselhamento. Falei, claro, tirei, eliminei. Irmãos, é impressionante, a gente não percebe, mas o quanto a nossa mente é bombardeada. Internet, é WhatsApp, é Facebook, é YouTube, o quanto de lixo nós temos consumido nesse tempo. E aí depois, de repente, você não entende por que de noite, de uma hora para outra, do nada, você começa a ter uma palpitação no coração e não sabe o que aquilo é uma aflição, como se fosse um ataque cardíaco. Você não entende o porquê daquilo. Deixa eu te contar uma coisa. Seu cérebro não tem filtro. É muito pequeno o filtro dele. Então não adianta querer passar um rio de esgoto, e desculpa usar essa terminologia, mas um rio de esgoto pela tua mente, pelos teus olhos, inundando o teu subconsciente dessas coisas, e depois achar que vai achar água limpa do outro lado. Não vai. Não vai. Isso não existe. Então você precisa consumir nos teus pensamentos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama. Você precisa ter cuidado. Tenha cuidado com aquilo que você permite que entre nos seus olhos. Tenha cuidado com aquilo que você permite você ver. Às vezes, quando eu descia para o Rio nas férias, se a família estiver ouvindo,
já era, mas eu vou contar mesmo assim. Ficavam me mandando uns vídeos, aí hoje já sabe que se for vídeo de negócio de tiroteio, de morte, de acidente, eu não assisto. Não assisto. Aí pode fazer piada, pode ficar com raiva, eu não vejo. Por quê? Porque eu já entendi que se eu não tiver um filtro mental poderoso, essas coisas vão ficar lá, e alguma hora a conta chega. E aí, normalmente, é quando a conta chega que a gente não dá conta de controlar o tanto de lixeira que a gente botou para dentro. Então, pense corretamente, busque pensar nas coisas do alto, naquilo que é a louvor, que é a virtude, que é puro, que é amável. Alguém veio contando para você a última novidade da tragédia no mundo, e você, olha, todo respeito, não conta não. Vai chegar um momento, e aí eu tenho esse testemunho agora, que as pessoas vão desistir de fazer isso com você. Aí, glória a Deus, desistiram logo de tentar. Como disse o grande poeta e escritor, Aldo Waldo Emerson, o homem é o que ele costuma pensar durante todo o dia. Então, imagina, se nós concentramos os nossos pensamentos nos problemas, que tipo de homem nós estamos nos tornando? Se eu me torno aquilo que eu penso durante todo o dia, que tipo de homem e mulher você está se tornando? E para terminar, eu preciso agir corretamente. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi nos meus líderes, isso eu devo praticar. Então, Paulo está falando, você precisa agir corretamente. Como disse Tiago, nós precisamos sair do campo do ouvinte, igual você veio aqui hoje, você ouviu uma série de informações, cabe agora você sair daqui como um praticante, praticar isso, colocar isso em prática, porque é o agir corretamente, somado ao pensar corretamente, ao orar corretamente, que vai ajudar com que você vença o teu gigante. Deu para entender isso? Amém? Você precisa praticar. Agora, pensa comigo, se eu estou orando corretamente, estou pensando corretamente, estou buscando praticar a palavra de Deus, olha só, eu penso, eu oro e eu ajo conforme a palavra de Deus, irmão, não vai ter espaço para uma preocupação excessiva com o futuro que me roube do presente. Entende? Porque a minha cabeça está ocupada com aquilo que agrada a Deus. As minhas orações, os meus pedidos estão todos entregues diante de Deus. As minhas ações manifestam a palavra de Deus. Não tem espaço. O inimigo pode até tentar, mas não vai arrumar nada. Não tem espaço. Bom, essa é só a primeira palavra de uma série de mensagens que eu quero esse mês dedicar a esse assunto. Porque, como nós dissemos, muitas pessoas estão passando por dificuldades nesse tempo. Então, nós queremos, fazer aqui na igreja também essa campanha a favor da vida. O Setembro Amarelo não é apenas uma prevenção ao suicídio, mas é em defesa da vida. Então, hoje nós falamos sobre ansiedade. No próximo domingo nós vamos falar sobre medo. Todos os cultos à noite. No outro domingo nós estaremos falando sobre depressão. E no último domingo do mês nós vamos falar sobre solidão. Então nós vamos abordar esses temas. Eu peço para que você participe, convide pessoas, principalmente aquelas que você conhece, sabe que estão passando por dificuldade, para que a gente possa junto caminhar como igreja e entender que igreja também é um lugar de cura. Amém? Que o Espírito Santo que se manifesta no nosso meio, ele também traz cura. Que a palavra de Deus tem respostas para os anseios do nosso coração. Então, que no nome de Jesus essa palavra possa ir fazer morada dentro de você e você entender que através dessa palavra, através de uma oração, de um pensamento correto, de buscar praticar a palavra de Deus, então a ansiedade, a paz que transcende todo entendimento vai fazer com que você tenha forças para vencer a ansiedade. Eu quero só fazer uma observação, não significa que os nossos problemas vão desaparecer, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de uma confiança em Deus que me faz perceber o céu além da tempestade, de uma confiança em Deus que me faz compreender o que significa Jeová Shalom, um Deus de paz,
E um Deus de paz não é um Deus da ausência de guerra. Um Deus de paz é um Deus que coloca ordem na desordem. Então, que no nome de Jesus, esse Jeová Shalom possa colocar ordem nos teus pensamentos, nos teus sentimentos e nas tuas emoções, no nome de Jesus. Amém? Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.